Olá, eu gostaria de falar para você nesse vídeo sobre o andar segundo a vontade de Deus. A nossa maneira de portar, nos conduzir e dirigir a nossa vida, produzindo progresso, crescimento, desenvolvimento e influência, até mesmo aqueles que estão à nossa volta. Um andar em conformidade ao plano, propósito e a revelação de Deus na sua palavra, que através do Espírito Santo ele aplica em nossas vidas para dar testemunho da vida e da ressurreição de Jesus Cristo, do poder do Evangelho. Eu quero usar como texto base o livro de Efésios, ou a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14, onde diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Então Paulo, nessa carta, uma rápida introdução da carta, quando Paulo estava preso em Roma, ele utilizou Tíquico para enviar várias cartas a Filemão, aos Colossenses e a carta também aos Efésios. É uma carta onde que todos os estudiosos da Bíblia, os teólogos, declaram como uma carta das regiões celestiais. Uma carta que descreve a glória do Evangelho com uma revelação profunda, começando desde a eternidade a outra eternidade, com todas as dimensões sobre a eleição, a predestinação, a redenção consumada no Calvário, a regeneração pelo Espírito Santo, uma nova vida para aquele que é chamado por Deus e regenerado pela virtude do Evangelho, a sua conduta e a sua vida vitoriosa. É uma carta espetacular que vale a pena você ler, estudá-la e meditar nela, que a mensagem dela é algo tremendo que o Espírito Santo revelou a Paulo para que todos nós pudéssemos conhecer as riquezas, as profundezas e todas as sortes, bênçãos espirituais que Deus nos concedeu por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho amado. Mas agora, o andar segundo a vontade de Deus. Paulo declara que nós temos que nos despertar, estar atentos, acordados. Para o quê? Para que Cristo ilumine as nossas vidas, venha ser a luz que resplandece a nossa conduta, a nossa maneira de pensar, agir e viver nesta sociedade. Ele também declara, no texto que eu li para você, nós temos que andar com prudência, com coerência e até mesmo com firmeza, porquanto os dias são maus. Nós não podemos também andar com uma mente infantil, uma mente pequena e uma mente que não cresce, desenvolve, simplesmente é conduzida. Não, nós temos que andar como sábios. A sabedoria é a capacidade de ter conhecimento, entendimento, discernimento para aplicar na vida, para se melhor conduzir e produzir resultado. Isso que é sabedoria. E ele declara que nós não podemos ser insensatos, pessoas insensíveis, pessoas cauterizadas, pessoas que estão alheias, mas procurar discernir, compreender e entender qual é a vontade do Senhor. E na carta de Efésios, como a vontade de Deus é revelada e mostrada para nós de uma maneira profunda, dinâmica, prática e transformadora. Então aqui, sobre andar segundo a vontade de Deus, ele descreve algumas coisas. Por exemplo, capítulo 2, versículo 1 ao 4 diz assim: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo está dizendo que antes do Evangelho alcançar e chegar às nossas vidas, nós estávamos mortos espiritualmente. E essa morte espiritual, que é consequência do pecado, da queda que veio de Adão, nos fez o quê?
a andar segundo o curso deste mundo, segundo as direções, as modas, os pensamentos e as ideias, filosofias deste mundo, desse cosmos, dessa organização mundial que existe, está aí diante de nós. E quem está por trás, inspirando e dirigindo todas as coisas? O príncipe da potestade do ar, que é Satanás e seus demônios, e que ele age e opera nos filhos da desobediência. Aquele que está morto espiritualmente no pecado, ele desobedece toda a lei de Deus, todos os mandamentos e princípios de Deus, porque ele vive para si mesmo debaixo da influência deste mundo que está debaixo da autoridade e do poder de Satanás. E Paulo diz que antes, todos nós também andávamos segundo o desejo da nossa carne, a nossa natureza humana, nossos pensamentos, a nossa inclinações, dirigia, conduzia e inspirava nossas vidas. Além do mundo espiritual, do mundo organizacional que existe, também a nossa própria natureza nos conduzia a uma vida de desobediência, de pecado e destruição. E qual era o resultado disso aqui? Éramos filhos da ira, como os outros também. Mas aqui Paulo fala que Jesus Cristo é as riquezas e a misericórdia de Deus, e que em Cristo Deus nos vivifica, nos ressuscita, nos salva pela sua graça e nos faz assentar nas regiões celestiais em Jesus Cristo, porque pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. E aí nós somos feituras de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras que Deus preparou para que venhamos andar nelas. Então esse primeiro ponto eu quero realçar para você, que a nossa vida do passado era segundo a influência deste mundo organizacional, Satanás, nossos desejos humanos, nossa natureza. Mas Deus entrou no nosso caminho pela sua graça e eleição, nos iluminou, nos salvou, nos trouxe a sua presença, nos fez uma nova criatura e nos capacita a andarmos na presença dele em novidade de vida para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa também que Paulo fala sobre andar, então, agora quando nós estamos participando e vivendo o Evangelho, é o capítulo 4, versículo 1 ao 3, diz assim: rogo-vos, quer dizer, é um pedido intenso, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Somos templo, morada e habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está aperfeiçoando a obra de redenção de Deus em nossas vidas, está nos transformando à imagem do Senhor Jesus Cristo. E o resultado, a nossa chamada e vocação é celestial. Somos chamados para sermos filhos de Deus, que são representantes do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, para ser testemunha de que Jesus é o Salvador, aquele que liberta e transforma e que está preparando o povo para encontrar no reino dele. Então as nossas características desse andar agora tem que ser humildade, mansidão, longanimidade e pessoas que expressam o amor, principalmente porque são capacitados pelo Espírito Santo a viver esta vida. Então, esse andar é um andar de um modo digno de um chamado celestial, de uma vocação soberana de Deus para as nossas vidas. No mesmo capítulo 4, versículo 17, Paulo nos exorta para nós não andarmos de um outro jeito, que ele diz assim: e digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e neles forem ensinados, como está a verdade em Jesus Cristo. Nós não devemos andar nem imitar a nossa forma de conduta, de se portar, de viver a vida semelhante às pessoas que não conhecem o Evangelho e não vivem, porque os sentidos deles são vazios. Só pensam nas coisas terrenas, o entendimento deles espiritual está entenebrecido, quer dizer, em trevas, não tem luz. Eles estão separados da vida de Deus
E outra coisa, o coração deles está endurecido. Então tudo que eles fazem, pensam e agem está totalmente contrário e totalmente fora do plano e do propósito de Deus. Nós não devemos andar segundo ele. Quem nos exorta aqui é o Senhor, através do Espírito Santo. Não que nós devemos rejeitá-los, mas devemos influenciá-los para que eles também conheçam o Evangelho, sejam iluminados, libertados e possam viver a vida de Deus na luz do Evangelho e tendo seus sentidos vivificados pela comunhão e presença do Espírito Santo. Então, nós não podemos andar como andam os ímpios, aqueles que não vivem, não conhecem o Evangelho. Paulo também nos ensina uma outra forma de andar no mesmo pensamento, no capítulo de número 5 de Efésios, dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nós temos que ser imitadores de Deus. Como somos imitadores de Deus? Pelo Evangelho de Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. E o nosso andar, caminhar e comportar vai ser em amor. Um amor sobre-humano, que sabe perdoar, que sabe edificar, que sabe influenciar positivamente aqueles que estão em nosso derredor, que Paulo declara que vamos ser como uma oferta de sacrifício de cheiro suave. Oferta de sacrifício está ligado com uma vida de adoração, louvor e que produz glória para Deus, quer dizer, honra o nome de Deus. E como que nós honramos? Quando nós andamos segundo a vontade de Deus, que é em amor, imitando a Deus pelo Espírito Santo dele que está em nossas vidas, que nos mostra e nos capacita a ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 5, versículo de número 8 e 9 e 10 diz assim: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Nós temos que andar como filhos da luz, como filhos da glória de Deus, como aqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus, que teve um encontro vivo e real com o Senhor Jesus Cristo, e o poder do seu Evangelho impactou, transformou e agora está conduzindo a vida, o resultado, o fruto do Espírito, quer dizer, o crescimento e desenvolvimento da vida espiritual em comunhão com o Espírito Santo será justiça, verdade e bondade. E tudo que nós fizermos e realizarmos nesta diretriz, no nosso portar e comportar, que é o nosso andar, vai ser agradável ao Senhor, vai trazer alegria a Deus, vai louvar e engrandecer o nome de Deus e manifestar a sua majestade. Então vocês puderam ver que aí o texto de introdução, para me concluir através dele, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Diante do que eu expus, a carta de Efésio, ela é uma carta das regiões celestiais, mas que aqui nessa terra, na maneira prática para as nossas vidas, nos ensina, nos instrui e nos mostra a maneira perfeita e completa de andar segundo a vontade de Deus, na qual Ele nos capacita e trabalha em nossas vidas para que possamos viver plenamente. A palavra andar na carta de Efésios é a palavra peripáteo, que significa fazer o caminho, progredir, fazer bem uso das oportunidades, o nosso modo de viver, a nossa maneira de comportar-se e a nossa maneira de conduzir. Então é isso que Deus quer para nós, e por isso o Espírito Santo concedeu esta carta a Paulo, que ele compartilhou com toda a igreja, que chegou até nós, para que nós possamos andar prudentemente, sempre examinando o nosso comportar, o nosso pensar, o nosso falar, a maneira que estamos agindo e o que está sendo produzido, o resultado das nossas ações como cristão diante de uma sociedade influenciada pelo maligno, que não tem a luz de Deus nem a vida de Deus. Você é sal da terra e luz do mundo, como declara o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele te revestiu com o Espírito Santo, para que você seja testemunha dele, de que existe uma nova vida, uma vida plena, liberta, completa e perfeita na presença de Deus. Então, que você venha
andar não como insensato, mas como sábio, e procurando entender e compreender qual é a vontade de Deus, porque aquele que habita em sua vida pelo Espírito Santo vai dirigir, guiar, te inspirar, te exortar e conduzir as tuas decisões e os teus atos e os teus passos, para que em tudo que você fizer, seja em palavra, seja em obra, venha a ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. E agora, para concluir, como que eu devo então me comportar diante disso e trabalhar na minha vida de maneira prática para que eu possa viver este andar que esta carta revela e demonstra para nós através da palavra de Deus? Efésios, capítulo de número 6, versículo 15 diz assim: calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. O contexto, versículo 7 ao versículo 18, descreve sobre a armadura de Deus, para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, e nos revestir com a armadura de Deus para fazer a vontade de Deus, vencer as tentações e as hostes espirituais e permanecer firme e constante na presença de Deus. E o andar está ligado com o quê? Com os nossos pés. Então Paulo trabalha aqui os nossos pés espirituais, a nossa conduta, a nossa maneira de viver e comportar tem todo o remédio e tudo o que precisamos por intermédio do Evangelho. O Evangelho prepara as nossas vidas para vivermos de maneira plena no poder de Deus, firmes, fortes, vitoriosos e abençoados, porque a preparação do Evangelho dá paz, a paz interior, a paz emocional, a paz física, a paz familiar, e aonde estiver, a paz de Deus se manifestará, porque estaremos andando segundo a vontade de Deus, em todos os caminhos, direções e orientações do Espírito Santo. A carta de Efésios é uma carta profundíssima, edificante, inspiradora, transformadora. Uma carta que nos mostra as profundezas, as riquezas e a glória do Evangelho de Jesus Cristo. E o que é mais glorioso nisso tudo é uma carta prática, simples e direta, nos mostra a maneira de andar segundo a vontade de Deus, e esta maneira se introduz em nossas vidas e começa a se expressar e se manifestar por intermédio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sem Jesus nós não somos nada. Por isso ele declarou em João 14,6: eu sou o caminho, quer dizer, para que seja andado, a verdade que liberta e a vida plena que se comporta e se manifesta. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Jesus, com Jesus e através de Jesus, nós temos a morada e habitação do Espírito que nos inspira, nos conduz a andar como? Prudentemente, não como necios, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não seremos jamais insensatos, mas vamos entender qual seja a vontade do Senhor. Que o Espírito de Deus continue falando profundamente ao teu coração, iluminando a tua vida e fazendo de você um exemplo, uma pessoa influenciadora, transformadora e aquele que leva a vida, paz, bênção e vitória aonde quer que chega, porque você estará andando segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.